Meu nome é Yuri Campanhada, sou funcionário público, formado em Direito, mestre em Direito e sou militante da Marcha da Maconha. Bom, qual é a sua relação com a Marcha da Maconha? Faço parte da organização da marcha, né? É super aberta a organização, né? Várias pessoas participam, vários setores da sociedade e a gente participa da organização. E qual seria o objetivo dela? O objetivo da marcha é lutar contra as políticas proibicionistas, né? As políticas de proibição das drogas. Então a gente luta por uma outra política com relação às drogas que seja libertária. A gente luta pela legalização das drogas e não a legalização não se confundindo com liberação, né? Liberadas as drogas já são. Porque hoje qualquer pessoa que quer comprar qualquer droga vai lá e compra de alguém. A gente quer a legalização, que é a regulamentação pelo Estado da produção, da venda, do comércio, da distribuição e do consumo de todas as drogas. Você acha que a não legalização da maconha ela fere os direitos humanos? Com certeza. Hoje o principal instrumento de criminalização da pobreza que nós temos no Brasil é a política de repressão ao uso de drogas. Existe o que eles chamam de uma guerra às drogas, mas na verdade a gente vê que essa chamada guerra às drogas é uma guerra aos pobres, porque as drogas são amplamente consumidas na nossa sociedade. Então, só para dar um exemplo, eu estou falando aqui sobre a influência de drogas, porque eu acabei de tomar uma xícara de café bem grande e a gente precisa problematizar o que são drogas, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, droga é qualquer substância que o seu corpo não produz, mas que quando você ingere ela altera alguma coisa no funcionamento do seu corpo, seja sua consciência ou não necessariamente sua consciência, alguma coisa do funcionamento. Então, cafeína, né, como eu disse, é droga, açúcar é droga, mas também maconha, cocaína, álcool, tabaco são drogas, e também os remédios que a gente toma, né, um paracetamol, uma aspirina, isso tudo são drogas. Então, todos nós somos usuários de drogas, isso é importante de deixar claro. Agora, por que algumas drogas são condenadas pela sociedade, são tornadas ilícitas e outras não? A gente vê que o começo dessa política de proibição é muito ligado ao racismo. No Brasil, não só no Brasil, nos Estados Unidos também, mas no Brasil tem uma ligação muito forte. Então, a primeira lei que proibiu a maconha é do século XIX no Rio de Janeiro, porque a maconha era chamada de fumo de Angola, porque eram os escravos que vieram de Angola que se utilizavam na maconha. Depois, com o tempo, essa política foi sendo estabelecida por causa das leis internacionais, muito em função da influência dos Estados Unidos, que patrocinou essas leis a partir do governo Nixon, ali nos anos 70, em todo o mundo. E a política de drogas recrudesceu muito. A partir daí, as drogas foram sendo utilizadas pelos Estados Unidos como um pretexto para até fazer guerras e intervenções militares em outros países. E no Brasil, essa lógica militarista do uso de drogas não foge dessa regra. Então você vê que hoje o principal argumento que a polícia se utiliza para promover, para provocar violações de direitos humanos é que ela estava buscando drogas, que ela estava matando traficantes, né? A gente vê que saiu essa pesquisa aí recentemente de que a maioria da população brasileira acredita que bandido bom é bandido morto, né? Quando a polícia vai lá e mata um bandido, a justificativa por ela ter cometido um assassinato, né, ilegal, obviamente, tal, não, mas era um bandido, era um traficante. Para ela fazer buscas e apreensões sem mandato judicial. Como que ela faz isso? Por causa da justificativa de que se tratava de tráfico de drogas. O Amarildo, lembram do Amarildo? Lá, cadê o Amarildo, né? Qual que é a justificativa que a polícia usou de por que o Amarildo sumiu? Porque ele tinha alguma ligação com o tráfico. As UPPs, as UPS aqui no Paraná, né? Então a política de segurança pública é muito voltada para essa questão da política de drogas. E a polícia do Brasil é a polícia que mais mata no mundo. Mais pessoas morrem na mão da polícia no Brasil do que pessoas morreram nas guerras, por exemplo, do Iraque ou na guerra da Palestina com Israel agora. Um nível de letalidade assim, incrível. A gente tem de fato uma guerra acontecendo no Brasil, mas não é uma guerra à substância, mas uma guerra aos pobres. Porque, afinal de contas, que nem eu disse, todas as outras drogas são consideradas normais pela sociedade. O álcool, o tabaco. O álcool a gente é incentivado a consumir álcool. Então é uma sociedade muito hipócrita que incentiva o uso de algumas drogas, que depende muito do uso de umas. Então, o cara mais rico do Brasil, que é um dos mais ricos do mundo, é o dono da Ambev, que fabrica o quê? Drogas, álcool. Só que esse cara não é um traficante, esse cara é um mega empresário. Olha só, vamos se espelhar nesse cara, ele é um exemplo para nós, né?
mas agora o Fernandinho Beiramar, vamos dizer que seria o equivalente na ilegalidade, é condenado, e com razão, porque a criminalização do uso de drogas provoca também um ambiente de muita violência em torno da produção e da distribuição, do comércio, do consumo de drogas. Porque, em primeiro lugar, como a droga é proibido, você não precisa, então, respeitar direitos trabalhistas na hora de produzir a droga, você não precisa ter responsabilidade socioambiental com relação à produção das drogas, você não precisa respeitar direitos do consumidor. Então, se o consumidor vai lá e reclamar, se o consumidor não paga, você não vai lá pôr no Serasa o nome do cara, você vai lá e mata o cara. Então, a ilegalidade das drogas é que produziu o tráfico de drogas e toda essa violência em volta do tráfico. Hoje existem vários tipos de violência que estão em volta da questão das drogas. A violência que o consumidor sofre da própria substância, muitas vezes, porque a substância vem de péssima qualidade, não tem a menor pureza, né, por causa dessa questão da ilegalidade. Então tem a maconha misturada com barata, com amônia, com um monte de coisa, né? O LSD que a cara compra, que não é LSD de verdade, tudo isso porque não tem uma fiscalização do Estado, não tem uma Anvisa, não tem uma Unimetro para avaliar. Você tem a violência que o consumidor sofre do próprio traficante, né? Então não paga, ele não pode reclamar, ele não pode fazer nada. Tem a violência na disputa do tráfico, que é a concorrência mais capitalista, mais pura que existe, sem nenhuma interferência do Estado. Então você tem nessa concorrência uma disputa na bala, né? Uma disputa violenta, e na violência que a polícia acaba tomando, o Estado acaba tendo com os traficantes e com os usuários. Então tudo isso gera um contexto de extrema violência. Então, bom, respondendo a tua pergunta, que as drogas são um assunto muito, muito complexo e com muitas facetas diferentes. Muito, assim, multidisciplinar, né? Então não tem como responder uma frase só, né? A legalização da maconha traz algum benefício para a sociedade? Então, com certeza, né? Acabar com essa lógica perversa, violenta, que acaba matando um perfil específico de pessoas, né? Então, se a gente vai numa festa num bairro rico da cidade, o Batel, aqui em Curitiba, por exemplo, com certeza nessa festa a gente vai ver muitas pessoas usando drogas. Não só as ilícitas mesmo, muitas pessoas consumindo maconha, cocaína, enfim. Essas pessoas não são criminalizadas pela polícia, essas pessoas não sofrem violência policial. E também os grandes traficantes, que são aqueles, por exemplo, que tem um helicóptero cheio de cocaína, os grandes traficantes que são os barões, aqueles que têm relação com o mercado financeiro. Pra vocês terem uma ideia, em 2012 o HSBC, que é o maior banco do mundo, foi multado pelo governo americano porque lavava dinheiro do cartel de drogas do México, que é o maior cartel de drogas do mundo. Então, quer dizer, esse pessoal, que é os mais poderosos, né, que fazem parte de uma elite, eles não são criminalizados. Para eles, a violência policial, para eles as drogas serem legalizadas ou não faz diferença nenhuma. Na verdade, é até bom que as drogas sejam ilícitas para eles, que eles ganham mais dessa maneira. Agora, para quem é usuário, quem é criminalizado no setor dos usuários são os negros, os pobres e quem mora em periferia, jovens principalmente. Esse setor que é preso, que é mandado para a cadeia, que tem um índice altíssimo da população carcerária, cerca de 30%, que está presa por tráfico de drogas. Nas mulheres, é cerca de 80% que está presa por tráfico de drogas. Então, esse setor é criminalizado, assim como o tráfico mesmo, né? Aqueles que sem oportunidades tão rentáveis, ou caminhos tão fáceis na sua vida, por falta de oportunidades, por causa da desigualdade que existe na nossa sociedade. Essas pessoas acabam tentando uma vida no tráfico, né, ganhando dinheiro no tráfico. Quem são criminalizados são justamente esse mesmo setor, né? Então, por isso que é uma guerra aos pobres, é uma guerra direcionada. E a legalização da maconha iria atenuar essa guerra, pelo menos com relação ao comércio da maconha. É por isso que a gente defende não só a legalização da maconha, mas de todas as drogas, porque não basta legalizar só uma droga, você vai diminuir o problema. É bom, é um passo importante, com certeza. Mas é preciso acabar com toda essa lógica, porque a gente tem que atrelar o debate da legalização das drogas ao debate de direitos humanos. Existe um aspecto que é o aspecto da minha autonomia pessoal, que é, se eu quero usar uma droga, sabendo dos malefícios potenciais que ela tem, eu tenho que ter o direito de fazer isso, porque afinal o corpo é meu. Eu que decido sobre o que eu vou fazer com a minha vida, né? Não é o Estado que tem que dizer pra mim o que eu posso ou não posso usar. Tem esse aspecto e ele é importante. Eu acho que a gente tem que defender isso também. Mas é muito mais do que isso, assim, é uma questão de direitos humanos.
Você acha que, na visão do Estado e da sociedade, o usuário ele seria tratado como um doente ou não? Se fosse legalizado, eu acho que com certeza, assim, seria menos... a gente ia parar de tratar o usuário como criminoso, e isso seria um avanço enorme. E a gente poderia tratar o usuário, quando esse usuário faz um uso problemático, aí sim como um doente, né? E dar uma estrutura de atendimento psicossocial e de saúde pública para esse usuário.